Dia, minhas irmãs. Bom dia, meus irmãos. Sejam bem-vindos todos e todas. Que nos abençoe Jesus, o amigo incondicional de nossas vidas, de nossas horas, de nossas almas. É com grande alegria que aqui estamos mais uma vez, a União da Mocidade Espírita de Niterói, a nossa UMEN, apresentando como faz todas as segundas-feiras às 9 horas, o culto do Evangelho segundo o Espiritismo, online. Pedimos licença, permissão, para adentrarmos a todos os lares, em todos os lares, e juntos, unidos, trazermos a luz do mundo maior, as bênçãos para todos nós, para o lar, para a família, para aqueles que estão em nossas mentes e em nossos corações. Coloquem, por favor, se quiserem, um copo d'água ao lado para fluidificar, para ao final bebermos. Não é? Faremos a nossa página, a nossa prece. Em seguida, a querida Limar fará a leitura e o comentário do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, os trabalhadores da última hora. No item 1, as instruções dos Espíritos. No item 2, os últimos serão os primeiros. O nosso amado Gabriel dará continuidade aos comentários do Evangelho segundo o Espiritismo, na segunda parte. E o nosso querido Maurício fará a prece final. Assim, do livro Vinha de Luz, Chico Xavier e Emmanuel, nós trazemos a página 67, número 67, adiante de vós. Mas ide dizer a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Marcos, capítulo 16, versículo 7. É raro encontrarmos discípulos decididos à felicidade sem mescla, nos momentos em que a luta supera o âmbito normal. Comumente, elevando-se a experiência para maiores demonstrações de coragem, valor e fé, modifica-se-lhes o ânimo de imediato. Converte-se a segurança em decisão, a alegria em desalento. Multipliquem-se os obstáculos e surgirá dolorosa incerteza. Os aprendizes, no entanto, não devem olvidar a sublime promessa do princípio, quando o pastor recompunha o rebanho disperso. Quando os companheiros, depois da ressurreição, refletiam no futuro, oscilando entre a dúvida e a perplexidade, eis que o mensageiro do Mestre lhes endereça aviso salutar, assegurando que o Senhor marcharia adiante dos amigos para a Galileia, onde aguardaria os amados colaboradores, a fim de assentarem as bases profundas do trabalho evangélico no porvir. Não nos cabe esquecer que, nas primeiras providências do apostolado divino, Jesus sempre se adiantou aos companheiros nos testemunhos santificantes. E assim acontece, invariavelmente, no transcurso dos séculos. O Mestre está sempre fazendo o máximo na obra redentora, contando com o esforço dos cooperadores, apenas nas particularidades minúsculas do celeste serviço. Não vos entregueis às sombras da indecisão quando permanecerdes sozinhos ou quando o trabalho se agrave na estrada comum. Ide, confiantes e otimistas. As provações salutares ou as tarefas dilacerantes que esperam por nosso concurso e ação. De certo, não seremos quinhoados por facilidades deliciosas, no mundo onde a ignorância ainda estabelece lamentáveis prisões, mas sigamos felizes no encalço das obrigações que nos competem, conscientes de que Jesus, amoroso e previdente, já seguiu adiante de nós. Assim, elevemos os nossos pensamentos aos céus
e vamos trazer Jesus para perto de nós, para perto de nossas almas, para dentro dos nossos lares. Dizendo assim, nosso Deus e nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, divino Rabi da Galileia, nunca, nunca te esquecemos, Senhor. Lembramos da sua figura radiosa, a luz em forma humana. Lembramos dos seus ditos e feitos, lembramos dos seus ensinamentos, dos seus convites e promessas. E neste momento lembramos especialmente, Mestre amado, quando nos dissestes, onde houver 2 ou mais, reunidos em meu nome, eu aí estarei. E já sentimos, Senhor, a sua presença entre nós, através dos missionários da luz, dos mensageiros da paz, dos sirineus do amor. Assim ofertamos ao seu coração misericordioso a nossa gratidão. E rogamos, Senhor, pela misericórdia de suas bênçãos, para a nossa família material, para a nossa família espiritual, para os nossos amigos, para aqueles que se consideram nossos inimigos, mas, sobremaneira, para aqueles que sofrem mais do que nós. Em todos os lugares onde houver prantos e rangeres de dentes. Mas, neste momento, especialmente, rogamos pelas vítimas da pandemia, aqueles que estão entubados, aqueles que estão hospitalizados, aqueles que estão esperando ansiosamente por uma vaga nas UTIs, nas CTIs, aqueles que estão se tratando em casa, aqueles que, por falta de um lar, de uma família, estão nas ruas, não em desalento, porque tu és o comandante em chefe das forças espirituais do planeta Terra, aquele que cuida de todos nós. Mas neste momento pedimos por todos aqueles seus irmãos menores da Terra que estão sofrendo com ansiedades, com preocupações. Rogamos à Senhora dos Anjos, a Maria de Nazaré, que receba no mundo espiritual, juntamente com seus trabalhadores, aqueles que estão retornando à verdadeira pátria, coletivamente, por desencarnes coletivos, e ampare os familiares, pais, mães, avós, filhos, que estão em sofrimento e com saudades. Abençoa-nos, Mestre Jesus. Abençoa-nos, nosso Deus e nosso Pai. Ampara-nos, Maria de Nazaré, e toda a espiritualidade. Abençoa este trabalho de hoje, o culto do Evangelho segundo o Espiritismo online. Abençoa todos nós. Que assim seja. Graças a Deus. Bom dia, amigos. É com muito carinho, então, né? Gratidão, envolvidos, né, por essa espiritualidade de luz e de amor, que aqui a gente vai fazer algumas reflexões sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, e hoje, conforme já foi dito com a nossa querida Francisca, o capítulo 20, que vamos falar dos trabalhadores da última hora. Vamos à leitura. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria 1 denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha.
Saiu de novo à 3ª hora do dia e, vendo outros que se conservavam na praça, sem fazer coisa alguma, disse-lhes: Ide também vós outros para a minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. Eles foram. Saiu novamente à 6ª e à 9ª do dia e fez o mesmo. Saindo mais uma vez à 11ª, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: Por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? Disseram eles, que ninguém nos assalariou. Ele então lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha àquele que cuidava dos seus negócios: Chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Aproximando-se então os que só à 1ª hora haviam chegado, receberam 1 denário cada um. Vindo a seu turno os que tinham sido encontrados em primeiro lugar, julgaram que iam receber mais, porém receberam apenas 1 denário cada um. Recebendo-o, queixaram-se ao pai de família, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora e lhes dás tanto quanto a nós, que suportamos o peso do dia e do calor. Mas, respondendo, disse o dono da vinha a um deles: Meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionaste comigo receber 1 denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim dar a este último tanto quanto a ti. Não me é, então, lícito fazer o que quero? Tens mau olho, porque sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Isso está em Mateus, no capítulo 20, de 1 a 16, versículo. E também pediu para que a gente desse uma lida no capítulo 18, na parábola do festim das bodas, que também fala porque muitos são chamados e poucos escolhidos. E as instruções dos Espíritos vêm assim: os últimos serão os primeiros. Então, vamos dar uma lida. O obreiro da última hora tem direito ao salário, mas é preciso que a sua boa vontade o haja conservado à disposição daquele que o tinha de empregar, e que o seu retardamento não seja fruto da preguiça ou da má vontade. Tem ele direito ao salário, porque desde a alvorada esperava com impaciência aquele que, por fim, o chamaria para o trabalho. Laborioso, apenas lhe faltava o labor. Se, porém, se houvesse negado ao trabalho a qualquer hora do dia, se houvesse dito: tenhamos paciência, o repouso me é agradável, quando soar a última hora é que será tempo de pensar no salário do dia. Que necessidade tenho de me incomodar por um patrão a quem não conheço e não estimo? Quanto mais tarde, melhor. Esse tal, meus amigos, não teria tido o salário do obreiro, mas o da preguiça. Que dizer, então, daquele que, em vez de apenas se conservar inativo, haja empregado as horas destinadas ao labor do dia em praticar atos culposos, que haja blasfemado de Deus, derramado o sangue de seus irmãos, lançado a perturbação nas famílias, arruinado os que nele confiaram, abusado da inocência, que, enfim, se haja cevado em todas as ignomínias da humanidade. Que será desse? Bastar-lhe-á dizer à última hora: Senhor, empreguei mal o meu tempo, toma-me até o fim do dia, para que eu execute um pouco, embora bem pouco, da minha tarefa, e dá-me o salário do trabalhador de boa vontade? Não, não, o Senhor lhe dirá: não tenho presentemente trabalho para te dar. Malbarataste o teu tempo, esqueceste o que havias aprendido. Já não sabes trabalhar na minha vinha. Recomeça, portanto, a aprender e, quando te achares mais bem disposto, vem ter comigo e eu te franquearei o meu vasto campo,
onde poderás trabalhar a qualquer hora do dia. E aí ele finaliza. Bons espíritas, meus bem-amados, sois todos obreiros da última hora. Bem orgulhoso seria aquele que dissesse: comecei o trabalho ao alvorecer do dia e só terminarei ao anoitecer. Todos viestes quando fostes chamados, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação cujos grilhões arrastais. Mas há quantos séculos e séculos o Senhor vos chamava para a sua vinha, sem que quisesseis penetrar nela. Ei-vos no momento de embolsar o salário. Empregai bem a hora que vos resta, e não esqueçais nunca que a vossa existência, por longa que vos pareça, mas não é do que um instante fugitivo na imensidade dos tempos que formam para vós a eternidade. Constantino, Espírito Protetor. E aí, a gente buscando esse entendimento dessa parábola, porque vamos combinar que é uma parábola que traz para a gente aqui realmente que é justo o trabalhador 12 horas ganhar o mesmo valor daquele que trabalhou 1 hora, né? E aí, primeiro, a gente vai lembrar que lá no livro Pão Nosso, no capítulo 29, que se intitula A Vinha, eu só vou ler 3 partes, que ele fala assim: o planeta não é um barco desgovernado. A Terra é a vinha do Cristo. Onde quer que estejas, recorda que te encontras na vinha. Então, todos nós estamos na vinha do Cristo. E aí, eu procurando vários estudos, eu ouvi um palestrante que me trouxe uma explicação que eu gostaria de dividir com vocês. Foi o Arthur Valadares. E eu trouxe a maior parte do que ele falou para a gente colocar aqui para esse, que para mim foi um grande entendimento. Ele coloca assim: a maioria de nós, depois de um tempo, fica a pensar, né, que injustiça é essa, né? Os trabalhadores que trabalharam 12 vão ganhar o mesmo. Então, a consideração que ele faz é o seguinte: será necessariamente que a ação, quer dizer, que o tempo de trabalho teve o mesmo aproveitamento para todos? Essa é a primeira ponderação que ele coloca. Para a gente entender o Evangelho agora, a gente não está precisando ter assim, boa vontade, perseverança, estudar para a gente conseguir tirar o espírito da letra? É necessário, né? Então, ele veio dizendo para a gente que ele começou a reler as obras de André Luiz, que começa justamente com o livro Nosso Lar. E depois vem Os Mensageiros, um livro, toda a obra maravilhosa. E ele, a partir do diálogo da mãe do André Luiz, que era um espírito mais elevado espiritualmente do que ele, com o filho, ele entendeu o sentido desta parábola. Mas, vamos lá, o que o bônus hora realmente representa? Antes disso, no capítulo 22 desse livro, o título é O Bônus Hora, e é um diálogo da dona Laura com o André Luiz, que ele fala assim: o que me diz do bônus hora? Ele pergunta para ela, e ela diz assim: tudo é relativo. Se na orientação ou na subalternidade o trabalho é de sacrifício pessoal, a expressão remunerativa é justamente multiplicada. Então, se o trabalho é de sacrifício pessoal, a expressão remunerativa é multiplicada. A remuneração, espiritualmente falando, será multiplicada segundo o nível de sacrifício pessoal que você colocou naquela ação. E aí, dona Laura continua: para o plano espiritual superior, o teor do trabalho é medido segundo quanto foram despendidos de valores morais naquele trabalho. Gente, olha só como fica claro. Então, o quanto de valor moral foi envolvido naquela ação. O tempo de trabalho é relativo de acordo com a nossa dedicação, né? Quanto a gente se empenhou ali. Porque ele diz assim que toda remuneração exterior é transitória. O nosso objetivo aqui é aprender a servir sem o espírito de recompensa e retribuição. E ele traz que no Livro dos Espíritos tem a pergunta 893 que diz assim: qual é a mais meritória de todas as virtudes? E eu vou dar um pedacinho da resposta. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. Então, os proventos financeiros,
É lógico que sempre existirão ainda nesse modelo de sociedade que a gente vive, porque a gente precisa se manter. Mas é preciso que a gente faça a seguinte pergunta: eu trabalho só para receber o salário ou com algum desejo útil? O que me move a agir? Essa é a pergunta que a gente deve fazer. É só pelo salário que você trabalha? Né? E o mais interessante vem na conversa do André Luiz com a mãe dele. Porque, veja, a mãe dele era um espírito muito mais elevado espiritualmente do que ele, estava em outra colônia. E a mãe pede a Deus e a Jesus que, quando o André Luiz tivesse o seu primeiro serviço útil em nosso lar, que ela tivesse a bênção de ter um encontro com ele. E foi assim que aconteceu. E ela fala para o filho: muito roguei a Jesus me permitisse a sublime satisfação de ter-te ao meu lado, né? No teu primeiro dia de serviço útil. Como vês, meu filho, o trabalho é o tônico divino para o coração. Então, o tema central da conversa deles foi o bônus hora. O Evangelho de Jesus meu André, lembra-nos que há mais alegria em dar do que em receber. Sempre que possas, esquece o entretenimento e busca o serviço útil. E ela fala assim: olha, na bonificação exterior pode haver muitos erros de nossa personalidade falível, considerando a nossa posição de criaturas em labores de evolução, como acontece aqui na Terra. A gente percebe que, às vezes, tem uma pessoa que trabalha muito mais, que recebe muito menos do que aquela que, às vezes, trabalha bem pouco. Às vezes, aquele que se esforçou bem pouco, acontece essas falhas aqui, acaba ganhando muito mais do que se esforçou mais. Acontece essas situações, mas, perante as leis divinas do Criador, que rege todo o cosmo, não poderia haver essa injustiça, não é verdade? No que tange à retribuição. Então, o nosso prisma para analisar essa parábola é que é equivocado, a gente não entende essa sutileza, né? Então, a gente vem a dizer o seguinte: mesmo no livro Pensamento e Vida, lá no capítulo 7, o benfeitor Emmanuel vem dizer, assim, um capítulo, uma página que se fala trabalho. Só um pedacinho eu vou dizer: não vale, contudo, agir por agir. As regiões infernais vivem repletas de movimento. Além do trabalho obrigação que nos remunera de pronto, é necessário atenhamos ao prazer de servir. Então, é uma distinção. O trabalho ação, ele transforma o ambiente. E o trabalho serviço, ele transforma o homem. Então, a gente precisa desses dois, não é verdade? Porque o trabalho por ação, você às vezes executa 15, 10 trabalhos, não para de trabalhar, mas você não modificou a sua impaciência, a sua caridade, a sua humildade, você não se modificou interiormente. E a gente corre o risco, como diz, de repetir o engano que cometeu o nosso querido amigo, irmão Jacó. Aconselho a leitura desse livro aqui, gente. O irmão Jacó, na verdade, era o Frederico Figner, que foi um comerciante e trouxe uma história lindíssima. Ele veio para o Brasil e foi ele que fez a primeira indústria fonográfica no Brasil. O selo dele foi o Odeon. Mas quando ele estava ainda encarnado, ele dizia para os amigos: gente, olha, assim que eu desencarnar, eu vou voltar logo para dar notícias do plano espiritual, né? E ele, de fato, além de um trabalhador incansável, ele foi um trabalhador espírita, ele foi quase um diretor da federação, um vice-presidente, ele trabalhava incansavelmente, mas só até como esclarecedor nas reuniões mediúnicas, ele dialogava com aqueles espíritos que traziam aquelas dificuldades. Só que quando ele partiu para a parte espiritual, ele, que poderia estar numa condição espiritual muito maior, ele percebeu que ele não tinha luz. Ele mesmo ficou surpreso com a condição dele. E ele vem de dizer para a gente: não bastam as migalhas da ação na prática do espiritismo para que sejamos credenciados para receber uma condição especial na espiritualidade. Até um próprio espírito que ele, enquanto encarnado, dialogou com ele, que era um espírito obsessor, encontra com ele na espiritualidade e diz assim: ô irmão Jacó, cadê a sua luz? Você falava tanto para a gente de luz, cadê a sua luz? Então, que a gente possa lembrar disso, que a gente, às vezes, se envolve em muitos trabalhos, a gente
já busca essa ação que é altamente positiva, mas que a gente deposite no nosso trabalho o nosso carinho. Se alguém pediu para a gente que a gente entregue 2, que a gente faça isso com amor, com dedicação. E eu vou finalizar com um pedacinho que ele diz assim: precisamos não virar Martas da vida. Aquele encontro de Marta com Jesus e Maria, né? Ele encontra com Marta e Maria, ele diz assim: Marta, Marta, você está tão inquieta, fazendo tantas coisas, mas uma só é necessária. Então, gente, ele diz para a gente assim: é preciso vincular o coração de Maria às mãos de Marta, trabalhar com o coração aos pés do Cristo. Então, que Jesus nos abençoe. E agora o nosso querido Gabriel. Queridos amigos, bom dia. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações, hoje e sempre. Então, como muito bem já nos trouxe a nossa querida Elimar, vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 20, os trabalhadores da última hora, nos itens 1 e 2. E aí a gente recorre ao livro Evangelho dos Humildes, de Eliseu Rigonati, que nos traz o seguinte trecho curtinho: os chamados são a humanidade, porque o evangelho é pregado a todos os povos. Contudo, dentre os que ouvem a palavra divina, poucos têm força suficiente para viverem de conformidade com ela. Por isso, Jesus diz que poucos são os escolhidos. À medida, porém, que cada um for adquirindo forças, através das experiências que terá durante sucessivas encarnações, irá sendo escolhido para testemunhar particularmente o Evangelho, embora o chamado seja geral. Então, gente, eu atentei muito a essas oportunidades que nos são ofertadas para a gente buscar o nosso aperfeiçoamento individual. As oportunidades na casa espírita que são proporcionadas para nós, evangelização, a limpeza, a livraria, a biblioteca, o apoio nas reuniões públicas, as oportunidades que a gente tem nessa pandemia de praticar o amor, de ajudar ao próximo, mesmo à distância. A gente recorre à pergunta 675 do Livro dos Espíritos, que diz que toda ocupação útil é trabalho. Então, nessa pandemia de casa, a gente ligar para aquela pessoa que a gente está sentindo que está um pouco afastada, às vezes ela está precisando conversar, a gente pode tomar uma parte do nosso dia para entrar em contato com essa pessoa. E as oportunidades no nosso dia a dia também, que a gente tem diariamente de ajudar o próximo, de ajudar um amigo, de escutar, às vezes, uma pessoa que está precisando de alguém para relatar determinado problema. Então, as oportunidades que nos aparecem são inúmeras. E aí, justamente sobre essas oportunidades, a gente recorre a um capítulo do livro Caminho, Verdade e Vida, que é o capítulo 73, que é intitulado justamente de Oportunidades. E aí a gente destaca um pequeno trecho, porque é um capítulo belíssimo e vale a pena a leitura, que diz: o bom trabalhador, no entanto, compreende, antes de tudo, o sentido profundo da oportunidade que recebeu. Valoriza todos os elementos colocados em seus caminhos, como respeita as possibilidades alheias. Não depende das estações, planta com o mesmo entusiasmo as frutas do frio e do calor. E aí, também no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, de Karl Barth-Schutel, que vem comentando essa passagem, objeto do estudo desta manhã, que ele diz: as condições essenciais para os trabalhadores são a constância, o desinteresse, a boa vontade e o esforço que fazem no trabalho que assumiram. Gente, muito importante isso. A constância, ou seja, a gente assumir um trabalho e dar continuidade nesse trabalho. Porque muitas vezes, a partir do momento que a gente assume esse trabalho, as outras pessoas estão contando conosco. Então, nós temos que dar continuidade. Tem também o desinteresse, assumir um trabalho sem esperar nada em troca.
a gente tem que assumir por amor, por vontade de estar ali realizando aquele trabalho. E, por último, a boa vontade e o esforço em entregar o máximo de nós mesmos em cada tarefa que nós assumimos. E aí, justamente, vem na pergunta 676 do Livro dos Espíritos, que os Espíritos respondem, que Kardec perguntou, por que o trabalho se impõe ao homem? E a resposta é clara, gente. Por ser uma consequência da sua natureza corpórea. É expiação e, ao mesmo tempo, meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. A importância do trabalho, gente. E também tem o capítulo 7, que também indico a leitura. A gente não consegue trazer os capítulos na íntegra, mas fica a indicação de, além desses livros, de todos aqueles que a Elimar também nos trouxe, que é o capítulo 7 do livro Leis Morais da Vida, de Divaldo Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles, que é intitulado de A Bênção do Trabalho. Então, só pelo título, a gente já vê a importância que o trabalho nos traz. E a gente separou um pequeno trechinho. O trabalho é, ao lado da oração, o mais eficiente antídoto contra o mal. E aí, já se encaminhando ao nosso fim, a gente traz, para reforçar essa ideia que a gente já vem ao longo da manhã de hoje, o livro Parábolas Evangélicas, de Rodolfo Caligares, que também vem trazendo reflexões acerca de todas essas passagens. E ele nos traz: a interessante parábola constitui ainda um cântico de esperança para todos. Por ela, Jesus nos ensina que qualquer tempo é oportuno para cuidarmos do aperfeiçoamento de nossas almas, desde que aceitemos com boa disposição o convite para o trabalho, haveremos de fazer jus ao salário divino. E, por fim, a gente traz algumas reflexões para a gente levar ao longo da nossa semana e sempre tê-las em nossas mentes, tomando como base o que Cairbar Schutel nos trouxe, né? Aquelas 4 características dos trabalhadores, que é a constância, o desinteresse, a boa vontade e o esforço. Então, qual será que está sendo o nosso comprometimento com Deus? Além disso, qual o nosso comprometimento com a nossa casa espírita e com a nossa família? Será que a gente está prometendo sempre ajudar e não cumpre? Ou será que a gente está selecionando só aqueles trabalhos que sejam mais convenientes para nós? Ou se a gente só for aqueles trabalhos que a gente vai receber algo em troca? Será que estamos agindo com responsabilidade? Então, gente, agradeço mais uma vez pela oportunidade de termos estado aqui nesta manhã de hoje, que possamos levar todos esses ensinamentos e procurar sempre colocá-los em prática no nosso dia a dia, estando sempre atento às oportunidades que nos aparecem, através das quais nós iremos aprender e praticar a paciência, o amor, a compreensão, o perdão e tantas outras virtudes que tanto ainda carecemos. Sempre lembrando da boa vontade, do esforço, do desinteresse e da constância. Que possamos sempre fazer uma reflexão diária, buscando sempre o que podemos fazer para nos aperfeiçoar cada vez mais. Passamos agora a palavra ao nosso querido amigo Maurício para fazer a prece de encerramento. Muito obrigado, amigos. Bom dia a todos. E assim, querido amado e mestre Jesus,
nossos amigos espirituais, nossos guias, protetores. Agradecemos a disponibilidade desses amigos neste momento de efetuar essa parte da tarefa espírita, de divulgação, de explanação, de entendimento dos ensinamentos de Jesus, dos ensinamentos do Espiritismo. Quão proveitoso é para a nossa alma termos esse entendimento de como devemos realmente trabalhar. Pedimos, Pai, que cada vez mais esses conceitos entrem no nosso ser, na nossa alma, e que possamos trabalhar de coração, e que possamos aproveitar todas as oportunidades para fazer os nossos irmãos crescerem, que possamos ser instrumentos úteis na sua seara, no seu campo de trabalho. Pedimos perdão, Pai, pelo nosso atraso em entendimento, pelo nosso atraso em compreensão da sua palavra, mas estamos dispostos nesse momento a mudar e a caminhar conforme suas leis. Agradecemos, Pai, por mais essa oportunidade e pedimos as bênçãos dos Espíritos e as suas bênçãos para que possamos ter força de continuar na sua seara. E que assim seja, graças a Deus.